Caros estudantes, bom, iniciamos agora a aula 3. Dessa vez vamos utilizar uma abordagem diferente. Eu vou passar todas as aulas, ou seja, toda essa aula 03 em vídeo, para que vocês possam ter uma melhor compreensão e uma facilidade na hora de entender todos os conceitos relacionados a cota, cortes e legendas. Essa aula é muito informativa, então eu creio que não será tão complicado como as anteriores, onde vocês precisavam ter um exercício maior de visualização. Bom, vamos começar então falando de cotas. O que são cotas? A definição de acordo com a NBR 10126, lembra o que era a NBR? Norma brasileira, correto? Representação gráfica no desenho da característica do elemento através de linhas, símbolos, notas e valor numérico numa unidade de medida. Parece complicado, mas em suma, o que a gente quer dizer é o seguinte: as cotas vão nos dar a ideia de dimensão. Só que a dimensão não é somente uma dimensão de comprimento. Ela pode ter também uma outra característica, e aí nós vamos aprender nessa aula. Bom, observemos este desenho, por exemplo. Nós temos aqui algumas indicações interessantes. Por exemplo, aqui um R10. Esse R significa raio. Mais para frente nós vamos falar sobre isso também. Então, isso quer dizer que esta geometria aqui, que é uma semicircunferência, ela tem o quê? Um raio de 10. E onde está o centro do raio? No cruzamento dessas duas linhas. Então, eu tenho um raio de 10 aqui. Mas até onde que ele vai? Até o final da peça. Mas onde é o final da peça? O final da peça é determinado pelo quê? Pelo diâmetro maior aqui. E quem é esse diâmetro maior? Opa, está aqui. Repare que há um símbolo semelhante ao de vazio, uma esfera cruzada. Este símbolo nós vamos falar depois novamente, trata-se do símbolo de diâmetro. Então, isso quer dizer que esta peça tem o quê? Um diâmetro de 100. 100. Ok? Então, aqui nós temos alguns detalhes do quê? De um rasgo de 10, de raio 10. Mas aonde está posicionado esses rasgos? Como que eu faço isso? Repare o seguinte aqui, posicionamento desse primeiro rasgo. Ele tem uma outra indicação aqui de uma abertura de 30 graus. Então, o que eu faço? Pego o centro da peça, traço 30 graus e, no limite da circunferência de 100, eu tenho o quê? O cruzamento desses dois segmentos de reta, que vai ser o quê? O centro do meu rasgo de raio 10, que é o que acontece aqui. Agora, repara o seguinte, se daqui para cá é 30, eu sei que daqui para cá, ou seja, daqui desse ponto até esse ponto é 90, quantos graus eu ando para cá? 60. E aí depois eu faço o quê? Mais 60 e 30. 30, 60. 60, 30. Então já tenho o quê? Todo o posicionamento desses rasgos. Reparem que nem todas as cotas estão relacionadas à dimensão, mas também estão o quê? A forma, no caso aqui, e também a orientação, posicionamento, por exemplo, desses rasgos que são uma semicircunferência. Ou seja, cota não é somente dimensão. Repare o seguinte aqui, eu tenho também uma indicação de 6 furos de diâmetro de 12, ó. Repararam? E aqui, pessoal, reparem, é um pouco diferente. Olha, realmente eu tenho o quê? Aqui eu começo com 0 graus, ando 30, 60, quer dizer, desculpa, né? Daqui para cá é 60, olha, 30 mais 30, 60, mais 60, 60, 60, 60 e 60. 60 vezes 6 furos dá o quê? 360 graus, que é uma volta completa. Então, o que isso quer dizer? Que eu tenho 6 furos de 12 diâmetros, que são espaçados 60 graus cada um deles. Entenderam? Todas essas informações estão o quê? Nas cotas. Mas espera aí, onde é o centro desse furo? Eu sei que eu tenho que fazer uma abertura de 0, 60, 60, 60, 60 e 60. É o cruzamento da onde? Desse diâmetro de 52, reparem aqui. Então, inicialmente, coloco o compasso, ponta seca aqui no centro, traço um raio de 26, que dá o quê? Um diâmetro de 52. E aí, o cruzamento dessa circunferência de referência, que seria uma circunferência que vai me dar a ideia do centro desses furos menores, eu faço o quê? Traço as referências de 60 a 60 graus. Ok? Complicado esse desenho? Esse desenho é complicado de propósito. Por quê? Porque eu quis colocar uma figura onde nós podemos ver abertura de graus,
raio, diâmetro e dados, inclusive, de comprimento. Repara aqui, eu tenho 2 vezes 4. Isso indica o quê? Que eu tenho um rasgo de 2 de altura e 4 de largura. Repararam? Todas essas informações são importantes para quê? Para você fazer a fabricação da peça, ok? Continuando. Algo importante para nos atentarmos é a terminologia das cotas, ou seja, a gente não fala aquela cota, cotagem, seta, setinha. Tudo tem o seu nome. Então, isso é uma seta. Só que a seta não é a linha completa, porque isso se chama o quê? Linha de cota. Nas extremidades da linha de cota eu tenho setas. E aí, eu preciso muitas vezes colocar uma linha de chamada. Quer dizer o quê? Da onde que eu parto até onde eu vou. Essas são as linhas de chamada. Repare que eu tenho uma linha de chamada aqui, outra aqui e mais outra aqui. Aqui também eu tenho outra linha de chamada e uma outra linha de chamada, bem como aqui e aqui. Outra coisa importante é nós falarmos o quê? Quem é a cota? A cota é o próprio número, ok? É o próprio número que vai me dar a indicação de dimensão, orientação e por aí vai. O que são símbolos antes da cota, esses dois símbolos? Nós acabamos de ver no slide anterior. O símbolo de vazio, ou seja, uma esfera cortada na diagonal, é o diâmetro. E o R significa raio, ok? Bom, olhando esse desenho agora, dá para compreender melhor os símbolos de diâmetro e raio, correto? Bom, vamos partir para algumas regras gerais para cotas. Vocês vão reparar que todas essas regras são norteadas pelo bom senso. Vocês vão perceber assim, olha, faz sentido. Realmente tem que ser desse jeito. Então, primeira coisa, olha, as cotas que são indicadas no desenho representam a dimensão real. O que isso quer dizer? Vamos fazer de conta que eu vejo na minha legenda... como que faz a legenda? Assunto último dessa aula. Mas lá na legenda, eu vou ter algumas informações do meu desenho. Nós vamos entrar em legenda depois, ok? Não se preocupem. Então, vamos supor que lá na legenda está dizendo que todas as unidades, vai ter um quadrinho na legenda que vai indicar que todas as unidades estão em milímetros, ou metro, polegada, seja qual for a unidade de medida. Então, o que isso quer dizer? Que esse 30, se na minha legenda tiver indicado que é tudo em milímetro, esse 30 quer dizer que isso vale 30 milímetros. E esse 17 milímetros. Não preciso pegar uma régua, medir, fazer a conta de escala. Não. Eu sempre vou escrever as cotas representando o tamanho real, a dimensão real, ok? Vamos lá. Outras recomendações. As cotas devem ser escritas na cor preta, ok? Essa é a recomendação. O tamanho dos caracteres deve ser o mais legível possível e deve ser o mesmo para todas as cotas. Ou seja, essa cota é menor, vou escrever com uma letra menor. Não. Todas as letras devem ser iguais. Por uma falha aqui do PDF, ficou meio acinzentado, mas o ideal é que seja tudo cor preta, ok? Nenhuma cota essencial para a fabricação deve ser omitida. O que isso quer dizer? Vamos fazer de conta que eu esqueço de colocar esse 50. Mando para fabricar. Como que eu sei qual é o tamanho disso se eu não sei o tamanho disso? Não tenho como. Então, esse rasgo aqui, essa parte aqui vai ficar comprometida. Eu posso até fazer esse 25 e 50 sem problema nenhum, mas eu não sei o tamanho dessa parte e dessa parte, se eu esqueci de colocar essa cota. Deve ser evitados, na medida do possível, cruzamentos de linhas. Não posso usar cruzamentos de linhas. Se eu fizer isso, eu estou rompendo as regras. Ou seja, repare o seguinte, essa minha linha de chamada não está cruzando essa cota. Se eu pegar o inverso, colocar 50 para cá e 25 para cá, eu vou cruzar a linha de chamada com a cota. Isso não é recomendável. E, preferencialmente, as cotas devem estar fora do desenho, ou seja, além das linhas de contorno. Neste caso, todas as cotas estão fora do desenho. Mas reparem, eu disse preferencialmente. Por quê? Porque nem sempre isso é possível, ok? Bom, mais uma coisa importante. Os elementos devem ser cotados na vista que vai me dar mais informações em relação à forma e localização. Por exemplo, se eu pegar esse 7 e colocar aqui, não está errado. Só que se eu observar esse 7 nessa vista, eu consigo compreender melhor o significado e a importância desse 7. Vocês entendem? Compreendem? Repararam isso? Então, essa é a importância. Preferencialmente, eu devo colocar as cotas de forma que eu consiga interpretar melhor o desenho. E as cotas devem estar também o mais próximo possível do desenho, ou seja, eu não vou pegar esse 15 e jogar lá para cima. E olha, se eu pegar esse 17 e jogar aqui para fora, eu vou ter cruzamento de cota também. Então, olha, eu devo tentar fazer com que as minhas cotas sejam mais próximas ao desenho, respeitando as regras anteriores, ok?
Bom, cada elemento deve ser cotado uma única vez, independente do número de vezes. Ah, você vai falar assim, eu coloquei 16 aqui, mas eu vou colocar 16 aqui também. Ah, peraí, tem 35 aqui. Vou colocar 35 aqui em cima para o cara não errar. Pessoal, desenho tem que ser simples. Quanto mais informação você coloca, maior é o risco para quem vai fabricar. Quem vai fabricar precisa de informações simples. Não compliquemos. Colocar informações a mais não ajuda, apenas atrapalha. Ok? Bom, estamos finalizando as recomendações. As cotas devem estar sobre a linha de cota. Olha, repara aqui a linha de cota. Eu posso utilizar duas escritas, a unidirecional, tá? Ou alinhada. Ok? Qual que é melhor? Independente. Eu posso usar tanto alinhado como unidirecional. O pessoal sempre prefere a utilização do unidirecional, que vai estar sempre escrita como? Na forma horizontal. Mas essa parte também não está errada, ok? Mas há preferência para o uso dessa forma, unidirecional. Bom, os algarismos da cota não devem ser separados por nenhum outro detalhe do desenho. Reparem o seguinte aqui. Eu tenho uma medida de 43. Ah, mas eu quero colocar o valor bem no meio, porque fica mais bonito, centralizado. Só que se eu fizer isso, o meu algarismo 43 vai estar separado por essa linha de centro. E isso fica errado. Então é melhor que você faça isso. Por quê? Porque os algarismos da cota não devem ser separados por nenhum outro detalhe do desenho. Ok? Regra 12. As cotas podem ser escritas próximas às setas e a linha de cota é interrompida, com a finalidade de evitar linhas longas e cruzamentos de linhas. Repare o seguinte, olha, eu não coloquei 15 aqui. Por quê? Porque fica muito complicado no espaçamento. Então eu posso colocar próximas à linha de cota. Aqui é a mesma coisa, ok? Não há problema. A importância é você manter o desenho limpo, sem muito cruzamentos de retas. Repare que aqui, olha, não tem como evitar. Eu tenho que puxar uma linha de chamada até aqui. Mas eu coloquei ainda a cota fora do desenho. Ela está além das linhas de contorno, que é a recomendação. Bom, quando o espaço entre as linhas de chamada não for suficiente para a colocação da cota, pode-se colocar a cota em outra posição com o uso de uma linha de referência. É o que fizemos aqui com o raio 10. E olha aqui um exemplo legal. Repare que é muito fino aqui. E aqui é muito, muito fino também. Não tem como colocar um 2 aqui entre. E o 5 aqui também fica complicado. Então o que eu faço? Eu posso colocar as setas do lado de fora. Ou fazer isso aqui, no caso, ou desse jeito. Esse é o jeito que é mais comum, usual. Mas eu posso aplicar também essas outras formas de representação de cotas sem problema nenhum. Por que eu faço isso? Porque o espaço não é suficiente, ok? Não façam isso caso o espaço seja suficiente. Por exemplo, aqui, o 15 poderia ficar? Poderia, mas ia ficar muito apertado. Então, optei por colocar por fora. Fica claro que desse jeito fica muito melhor do que colocar por dentro, ok? Outras recomendações, olha, as linhas devem desculpa aqui, está errado, as linhas de cota devem estar sempre alinhadas na horizontal ou na vertical. Reparem que aqui estão sempre orientadas na horizontal. Na figura abaixo a gente tem um exemplo de cotas em série. Isso aqui é uma cota em série, reparem. É uma atrás da outra, mas eu posso fazer uma cota em paralelo também. Reparem, todo mundo parte do início, 25, 50, 75. O que é melhor? Não há diferença. São duas formas de cotagem. Você pode optar uma pela outra, ok? Sem problema nenhum. Obviamente, isso aqui é mais fácil para a fabricação. Por que eu digo isso? Porque repara o seguinte, o camarada ele vai aqui, marca 150, faz esse detalhe, ele sabe que tem que caminhar mais 20. Depois ele tem que parar em algum lugar para fazer esse outro detalhe, caminha mais 80. Nesse caso, o primeiro é fácil, caminho 25 e faço. Depois eu caminho quanto? Eu tenho que fazer uma conta, 50 menos 25. Se eu errar a conta, prejudico a peça. Nesse caso aqui, está bem claro. Se eu colocasse, olha, 25, 25, 25, para quem fabrica é mais fácil. Então, a decisão é sempre pelo quê? Facilitar a fabricação. Se eu tivesse que dar uma opinião pessoal minha, optaria por essa. Mas não quer dizer que a cotagem séria está errada, ok? Uma cotagem séria aqui de abertura de ângulos, só para vocês terem uma ideia, né, de como a gente pode fazer também. Um outro exemplo é o uso de uma tabela de diâmetros de furo, por exemplo. Repare o seguinte, isso aí deixa o desenho muito limpo. Por quê? Porque eu teria que colocar todas as cotas dos centros desses furos. Isso é extremamente complicado, vai poluir muito o desenho. Então o que eu faço? Faço uma tabela aqui, olha, furo no número 1, esse camarada aqui. Qual que é a posição dele? Em X é 20. Onde que é X? Olha a setinha aqui, orientando. Daqui para cá começa 0, para lá é 20.
Então eu caminho daqui para cá 20. E em Y é 170, que começa aqui, olha. Caminho 170 até aqui. Achei o centro. Qual que é o diâmetro? É 20. Vamos pegar o exemplo do furo número 7, por exemplo. O número 7 está aqui. Repare, o x vale quanto? 140. Quer dizer que eu ando daqui até aqui 140 na direção em x. E em y eu tenho que caminhar quanto? Furo 7, 20. Daqui para cá, 20. Que é o mesmo valor do furo 2. Repara, o 2 tem y 20 e o 7 também tem o 20. E lógico, o 10 também tem que estar 20, olha. Reparem aqui. E o diâmetro deles também são todos iguais. Repare que da forma que nós estamos fazendo desse jeito, fica muito mais simples e fácil de interpretar o desenho técnico. Vamos lá. Outras estratégias para deixar o seu desenho mais limpo. Repare nesse caso aqui. Eu tenho praticamente o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 furos iguais. Sendo que o primeiro furo está espaçado 15. Do primeiro para o segundo é o quê? 18. Por que eu sei que é 18? Porque essa indicação me diz o quê? Eu tenho 5 vezes 18 espaçamentos, que vai me dar um total de 90 aqui. Daqui para cá 18, daqui para cá 18, 18, 18 e 18. Repararam? Agora, desculpa. Reparem que quando há um número muito grande de espaços, eu posso usar a linha de ruptura. Então eu tenho aqui, olha, 17 espaçamentos de 18. Imagine se eu tivesse que colocar isso numa folha de A4. O tamanho desse desenho, há necessidade disso? Não. Porque são furos repetitivos. Eu só preciso saber o quê? O espaçamento. Mas, professor, está faltando o diâmetro. Aqui a gente não colocou o diâmetro, mas em algum lugar no desenho pode estar escrito o diâmetro, uma indicação na tabela, uma legenda e por aí vai. Mas o que eu quero que vocês atentem aqui é essa estratégia da gente fazer o quê? Simplificação de espaçamentos. Tudo bem? Esse é o foco aqui. E o uso da linha de ruptura, o objetivo dela. Um outro exemplo aqui, bem clássico aqui da linha de espaçamentos, é o quê? Quando você trabalha com ângulos. Por exemplo, eu não vou colocar 15 graus, 15 graus, 15 graus e 15 graus. Eu faço o quê? Olha, entre este, eu tenho o quê? 4 espaçamentos cuja abertura é 15 graus a partir de um dado centro. Repararam? É muito mais simples também, o desenho fica muito mais limpo, ok? No caso de superfícies inclinadas, a gente também pode usar a abertura angular, igual desse jeito aqui, olha, tenho 30 para cá, a abertura e aqui um 90. Obviamente eu tenho que colocar onde que é o centro, ou não, eu posso fazer o 30 e traçar o 90 graus, tanto faz. Tudo é possível aqui, ok? Mas a questão é assim, você pode usar esse tipo de forma de cotar o elemento. Eu não recomendo, eu prefiro que você faça o quê? Desse jeito aqui, por exemplo. Olha, eu tenho 8 para cá e 12 para cá. Por que isso é mais fácil? Lembrando sempre, olha, a resposta, a que for mais fácil para quem for fabricar. Faltou um M aqui, tá? Para quem for fabricar. Neste caso, seria do slide atual, ou seja, desse camarada aqui. Porque se eu tiver que usar 90 graus aqui, eu tenho que fazer algumas contas, eu tenho que usar um transferidor ou um instrumento de abertura de ângulo, por aí vai. Aqui não, olha. Eu sei que eu tenho que caminhar 80 e 12 e acabou. E depois eu faço o quê? A união aqui da linha. É muito mais fácil. Então, existem duas abordagens. Qual abordagem é melhor? Sempre pense a que for mais fácil de ser interpretada para quem for fabricar, ok? Encerro a primeira parte da aula número 3 sobre cotas. No próximo vídeo vocês acompanham a aula sobre cortes, ou seja, a mesma aula 3, só que é o item 3.2 sobre corte. Obrigado.